A praga e a fome estavam devastando a cidade de Orcômenos, na Beócia, uma região no centro da Grécia Antiga. Em uma sala escura no Palácio Real, o soberano Atama chorava pelo sofrimento de seus súditos e pelo ato terrível que teria que cometer para salvá-los. O oráculo de Delfos havia determinado que os campos de Orcômenos só voltariam a florescer quando o rei sacrificasse os próprios filhos, o príncipe Frício e a princesa Hele. A razão prevaleceu sobre os afetos paternos, e Atamas ordenou que os 2 irmãos fossem degolados no centro da Acrópole. Enquanto Frício e Hele avançavam resignados ao local da execução, uma nuvem começou a se aproximar rapidamente da terra. Não se tratava de simples fenômeno meteorológico. Era a divina Néfele, mãe de Frício e Hele, que vinha ajudá-los. Assim como havia ninfas dos rios, das florestas e das montanhas, havia também ninfas das nuvens, e Néfele era uma delas. Naqueles tempos, o céu era habitado por uma ampla variedade de criaturas. Néfele desfrutava da amizade do famoso carneiro dourado. Filho de Poseidon e da mortal Teófane, o animal tinha lãs de ouro, era inteligente como um ser humano e capaz de voar como um pássaro. Precipitando-se em direção à terra, Néfele pediu ajuda a seu amigo voador. Em um momento de confusão, Frício e Hele foram envolvidos por um súbito nevoeiro. Em meio aos rolos de vapor, surgiu a figura do carneiro. Com voz humana, ele ordenou aos irmãos que montassem em seu dorso. Segundos depois, Frício e Hele cruzavam o céu, agarrados à lã dourada. Lá embaixo, terras e mares passavam tão rápido que os olhos dos 2 não podiam acompanhá-los, e o voo do divino animal os arrebatava para longe da Grécia. Encantada por aquela visão, ela inclinou-se demais, perdeu o equilíbrio e despencou pelos ares. A princesa tombou e afundou nas águas de um estreito entre o Mar Negro e o Mar Egeu. E o local passou a ser conhecido como Hellesponto, ou Mar de Hele. Frício derramou lágrimas impotentes. Nada havia que pudesse fazer para salvar a irmã. Agora, ele avistava uma cordilheira. Eram os picos de Cáucaso, no limite entre a Europa e a Ásia. E o carneiro pousou. Exausto, o fantástico animal soltou seu último suspiro e morreu. Mas o seu espírito disparou rumo às alturas e subiu até ultrapassar as nuvens e chegar às estrelas, onde está até hoje o carneiro do zodíaco. Já sua lã dourada ficou aqui embaixo. Frício confeccionou o velocino de ouro. O objeto tornou-se motivo de cobiça. Seus donos, anos mais tarde, decidiram proteger o velocino dos ladrões, o pendurando a um carvalho, e colocaram ao seu lado de guarda um dragão que nunca dormia. O homem destinado a roubar o velocino era Jasão, filho de Éson, rei da cidade de Loucos, na Tessália. Quando Jasão ainda era criança, Éson foi destronado pelo irmão, Pélias. O usurpador trancafiou o rei no calabouço e enviou soldados para capturar o bebê. Mas Alcímede, mãe de Jasão, conseguiu enviar o filho em segredo para fora da cidade. O príncipe sem reino foi entregue ao centauro Quiron, que o educou. Já adulto, Jasão partiu rumo à terra natal, decidido a reaver o trono do pai. Ele era agora um rapaz, alto e de cabelos compridos. Gostava de se vestir com uma pele de leopardo e ainda andava sempre armado com 2 espadas. Chegando a Loucos, o príncipe destronado não se preocupou em esconder a própria identidade. Foi apresentar-se ao tio e, com as mãos pousadas, cada uma em uma espada, exigiu a coroa. Pélias não queria matar um parente, pois poderia incorrer na vingança das Eríneas, que punem todos aqueles que derramam sangue da própria família. Então, ele fez uma proposta. "Eu lhe entregarei o trono", disse Pélias, "se você viajar até a Cólquida e me trouxer o velocino de ouro." Jasão apertou os dedos sobre o cabo de uma das espadas. Hesitou por um breve instante. Então disse: "Você terá o velocino, e eu terei Loucos." E foi embora. Em seguida, Jasão enviou emissários a todas as cortes da Grécia, convocando voluntários para aquela missão. A fama do velocino de ouro e a perspectiva de gloriosas aventuras atraíram alguns dos maiores heróis da época.
O primeiro a atender o seu chamado foi Argos, um célebre construtor naval. Ele projetou o maior navio dos tempos mitológicos, uma galé com 50 remos batizada de Argo, em honra ao seu construtor, e 50 guerreiros foram escolhidos para tripular o navio. Dali por diante, seriam conhecidos como argonautas. O grande Hércules fez uma pausa em seus 12 trabalhos, trazendo consigo Ilas, seu filho com a ninfa Melite. Castor e Pólux, irmãos de Helena, foram os representantes de Esparta. De Atenas vieram Zetes e Calais, marinheiros alados, filhos da princesa Orítia e de Bóreas, o tormentoso vento norte. Outro argonauta célebre foi Orfeu, o maior poeta e músico dos mitos gregos. Seu talento era sublime. Quando dedilhava sua harpa na solidão das florestas, as árvores moviam-se lentamente em suas raízes, ao ritmo da música, e os animais selvagens vinham deitar-se aos seus pés. Havia outros nomes célebres a bordo: o príncipe Melegro, da Calidônia, que anos depois reencontraria Hércules no Hades; Nestor, rei de Pilos; Eufemo, timoneiro do Argo, que por ser filho de Poseidon caminhava sobre as águas; os irmãos Peleu e Telamon, que teriam filhos famosos. Peleu é o pai de Aquiles e Telamon, do grande Ájax. Era a maior aventura marítima que o mundo já vira. Tão logo haviam partido, os argonautas depararam com um dilema dos mais graves para um grupo de viajantes. Nenhum deles sabia exatamente onde era o seu destino. Para os gregos, a Côncida era um desses lugares tão remotos que sua localização se perdia nas fronteiras da fábula. Uma coisa, no entanto, era certa: para chegar lá, precisavam atravessar o mar Egeu. Conduzido pelo exímio timoneiro Eufemo, o barco navegou por aquele labirinto de águas e ilhas. Depois de várias semanas de viagem, fizeram uma parada em Quios. Os tripulantes desceram rapidamente, ávidos em busca de caça e água fresca. Hércules entrou no meio dos bosques, procurando uma árvore para esculpir um remo condizente com a força de seus braços. Escutando o barulho de um riacho, Ilas, seu filho, avançou pela floresta, em busca daquela música de águas correntes, até o cair da noite. Finalmente, ajoelhou-se à beira do rio e molhou o rosto na concha da mão, sem perceber que logo abaixo da superfície das águas, o luar desejava tênues rostos femininos. De súbito, Ilas sentiu que muitas mãos frias e suaves o prendiam em um abraço irresistível. Eram as ninfas das águas, que haviam se apaixonado pelo belo filho de Hércules. Incapaz de resistir, o rapaz deslizou para o fundo do rio, acariciado pelos dedos gélidos da correnteza. Percebendo a ausência do filho, Hércules começou a procurá-lo desesperado. Encontrou à beira do riacho alguns potes vazios. Inconformado, continuou a andar pelos bosques, gritando o nome de Ilas. Mas o jovem estava preso para sempre no possessivo abraço das ninfas. Os dias se passaram. Os argos estavam prontos para zarpar. Jasão esperou o máximo que pôde, mas finalmente percebeu que Hércules não voltaria. E assim a expedição partiu, deixando para trás seu mais forte tripulante. Depois de Quios, os argonautas deram voltas e mais voltas pelas águas. Uma das paradas mais importantes foi a ilha de Salmidesso, no Mar Negro. Lá vivia solitário e esfomeado um adivinho chamado Fineu, que certa vez havia enfurecido Zeus com a atrevida precisão de suas adivinhações. Achando que Fineu já havia revelado muitos planos divinos aos mortais, o senhor do Olimpo o amaldiçoou com a cegueira e o jogou naquela ilha deserta, onde o adivinho era constantemente atormentado pelas arpias. Sempre que Fineu conseguia juntar algumas frutas ou nozes para comer, gritos aterrorizantes rasgavam o céu. E lá do alto desciam aquelas duas criaturas horrendas que misturavam no mesmo corpo a cabeça de mulher com as asas e garras de pássaro. As arpias arrancavam a comida das fracas mãos de Fineu, que era obrigado a alimentar-se de migalhas. O adivinho amaldiçoado implorou ajuda ao grupo de viajantes. Jasão se reuniu com Zetes e Calais e depois ordenou que os tripulantes preparassem uma fogueira para assar carnes. Quando o cheiro de comida começou a se espalhar,
2 sombras se precipitaram das nuvens e vieram em voo rasante atacar o banquete. Nisso, os filhos do vento do norte sacaram as espadas e abriram as asas. Por fim, as arpias debandaram. Zetes e Calais as perseguiram, até que os monstros tombaram exaustos no mar, de onde jamais emergiriam. Depois de se fartar de primeira refeição completa em muitos anos, o agradecido Fineu recompensou Jasão com a mais preciosa das informações: a localização de Cólquida. Após explicar o caminho, o adivinho deu um conselho para o comandante dos argonautas, do qual jamais se esqueceria. Quando chegar lá, confie em Afrodite, disse Fineu. Medeia, filha do rei Aetes, desde menina costumava andar sozinha pelos tenebrosos bosques da Cólquida. A neta do sol amava as sombras. Sem medo de monstros ou fantasmas, ela entrava nos recantos mais obscuros e selvagens, colhendo raízes e ervas para suas poções e feitiços, pois Medeia era sacerdotisa de Hécate, a terrível deusa das bruxas. Com a ajuda de sua infernal protetora, a princesa da Cólquida podia conversar com os animais e invocar ou repelir tempestades, acalmar ou enfurecer os mares. Certo dia, Medeia avistou uma potente embarcação apontando nas praias da Cólquida. Uma tropa de guerreiros desceu do navio e dirigiu-se ao palácio, pedindo uma audiência com o rei. À frente dos estrangeiros avançava um homem de cabelo longo e negro, com 2 espadas no cinto e coberto por uma pele de leopardo. Naquele momento, um desconhecido feitiço dominou a feiticeira. Afrodite, a deusa do amor, jogou seus laços irresistíveis sobre o espírito da princesa bruxa. Medeia correu para longe assustada. Ela, que sempre foi tão poderosa, se via agora à mercê de algo que não podia controlar. Nos dias seguintes, esgueirando-se pelos cantos escuros do palácio, trocou olhares com o estrangeiro em pele de leopardo. Mal prestou atenção ao alvoroço que dominava a corte. O herói forasteiro havia pedido algo ao rei Aetes. Medeia notou a fúria no rosto do pai, mas não conseguiu ouvir a sua indignada resposta. Tinha os olhos e os sentidos fixos naquele grego que atravessara os perigos do mar e se apresentava como Jasão, filho de Éson. O herói percebeu os olhares de Medeia e recordou as palavras de Fineu. Certo dia, Jasão a seguiu até um bosque escuro, onde estava o altar de Hécate. Na silenciosa clareira, atirou-se aos pés da princesa e implorou sua ajuda. O rei Aetes, naturalmente, recusou a ceder seu grande tesouro. Sem o Velocino, Jasão voltaria em desgraça à terra natal. Não poderia viver com aquela vergonha. Seria melhor se matar ali mesmo com uma de suas espadas. Comovida, Medeia avançou, abraçou e o beijou. Deixou cair a túnica que a cobria. Em meio aos altos pinheiros, entregou-se ao forasteiro que vinha roubar o tesouro de seu pai. Depois, diante do altar de Hécate, decidiu trair a própria família e ajudar Jasão. Mas antes, você deve jurar que me amará para sempre, ela disse. E agora não havia doçura em sua voz, apenas a sombra de uma ameaça. Jasão estendeu os dedos para tocar a pedra do altar e disse: por Hécate, eu juro. Dessa maneira, foi pelas artimanhas de Medeia, e não pela força dos argonautas, que Jasão conseguiu roubar o Velocino de ouro. A sacerdotisa de Hécate entregou ao herói um frasco negro, contendo uma poção mágica feita com as águas do Létis, um dos rios que correm no Hades. Com algumas gotas desse filtro, disse Medeia, você pode acalmar as ondas, atenuar os ventos de um furacão e fazer adormecer a mais alerta das criaturas. Em seguida, Medeia levou seu amante até um jardim oculto por muralhas. Lá, o dragão permanecia de olhos sempre abertos. Jasão aproximou-se. O animal ergueu a cabeça e o herói respingou a poção de Medeia sobre o seu focinho. Pela primeira vez, a fera adormeceu. Meses depois, a expedição dos argonautas retornava às praias da Grécia. Jasão trazia não apenas o lendário artefato, mas também a bela e misteriosa princesa de Cólquida. Mesmo assim, Pélias recusou-se a ceder o trono.
nem sequer permitiu que Jazão entrasse na cidade. Em uma barulhenta assembleia, os argonautas se dispuseram a invadir a cidade. Mais uma vez, contudo, foi Medeia quem salvou Jazão. Se houver guerra, muitos irão morrer, ela disse. Deixe que eu vá, loucos, e resolverei tudo isso com uma única morte. No dia seguinte, Medeia apresentou-se às portas de Loucos, disse ter abandonado Jazão e ofereceu-se para ajudar Pélias. O rei usurpador já estava velho e cansado. Sabia que jamais poderia vencer o seu adversário em duelo. Medeia reuniu então as filhas de Pélias e fez uma demonstração de seus poderes mágicos. Degolou um carneiro velho, o desmembrou e jogou os pedaços dentro de um caldeirão com ervas e raízes. De lá, emergiu um imaculado cordeiro. Ante aos olhares assombrados das princesas, Medeia garantiu que podia também rejuvenescer o velho rei. Para isso, ela acrescentou: vocês precisam fazer com ele o mesmo que eu fiz com aquele carneiro. As filhas de Pélias caíram na armadilha. Degolaram o próprio pai enquanto ele dormia. Cortaram-no em pedaços e o levaram ao caldeirão de Medeia. Mas a feiticeira não colocou no caldo borbulhante os ingredientes corretos. Pélias continuou morto e suas filhas enlouqueceram de culpa. Medeia voltou sorrindo ao acampamento. As notícias de sua macabra proeza já haviam se espalhado e Jazão sentia mais medo do que afeto por aquela que tanto o ajudara. O povo de Loucos, horrorizado com o assassinato de Pélias, recusou-se a receber Jazão na cidade. Os argonautas se dispersaram e Jazão foi embora com Medeia para nunca mais voltar ali. Em seu consciente, Jazão culpava Medeia pela perda do trono. A princesa bruxa, contudo, jamais sentiu remorso. No Código das Bruxas, as coisas eram simples. Hécate as livrava de qualquer peso na consciência. Depois de viajar pela Grécia, o casal se refugiou em Corinto, onde o rei Creonte era amigo de Jazão. Lá ele e Medeia tiveram 2 filhos, Mérmeros e Feres. Apesar disso, Medeia percebeu que o marido se tornava cada vez mais distante. Agora, ele a tratava como um fardo, o vestígio de um passado que ele preferia esquecer. Na corte de Creonte, todos a olhavam com desconfiança. Para eles, a bruxa da Cólquida era uma criatura sombria e de mau agouro. Um dia, o inevitável aconteceu. Na penumbra do quarto, Medeia ouviu de seu amado e ingrato Jazão as terríveis palavras: você precisa ir embora. Creonte havia oferecido a mão de sua filha Creusa ao príncipe destronado de Loucos. Mas impuseram uma condição: Medeia tinha de partir. A feiticeira ouviu tudo em silêncio. Quando falou, sua voz era calma e fria como o vento que sopra à meia-noite. Relembrou tudo o que havia feito por Jazão. A ele entregara sua vida. Por ele, abandonara seu país e renegara sua família. Se não fosse por ela, Jazão não seria ninguém. Não foi você que me ajudou, o herói respondeu bruscamente, lembrando as palavras de Fineu. É a Afrodite que devo agradecer. Diante daquela resposta, Medeia se calou e permaneceu em silêncio. Jazão se surpreendeu. A inflexível Medeia havia cedido. A feiticeira parecia realmente conformada com seu destino. Chegou até mesmo a oferecer à princesa Creusa um vestido para o casamento. No dia da cerimônia, Creusa entrou no templo usando a veste que Medeia lhe dera. Estava linda e com os olhos fixos nela, Jazão sonhou com um futuro tranquilo após uma vida de desejos frustrados. Porém, não chegou a tocar em sua noiva. O tecido da túnica de Creusa se converteu em línguas de fogo. Perante os olhos de Jazão, a princesa se transformou em uma chama viva, uma chama que gritava enquanto sua beleza se desfazia em cinzas. Empunhando suas 2 espadas, Jazão correu à antiga morada. Lágrimas de ódio lhe escorriam pelo rosto. Queria matar Medeia. Ao mesmo tempo, recordava aquele entardecer no bosque de Hécate e o corpo nu da princesa da Cólquida sobre a relva. Lembrava também a noite em que havia fugido a bordo do Argus, com um luminoso velocino em mãos. Ele e Medeia triunfantes, apaixonados.
Tudo aquilo parecia ter acontecido há muito tempo. A porta da casa se abriu. Jazão, diante disso, ficou imóvel. Os olhos de Medeia se destacavam em seu rosto ensanguentado, e suas mãos vermelhas seguravam o corpo dos filhos mortos. Medeia dava gargalhadas realizada com sua vingança. Jazão, em meio a isso, caiu de joelhos, definitivamente derrotado por aquela que mais o amou. Um clarão o ofuscava. Apolo, o deus do sol, enviou sua carruagem, puxada por serpentes para resgatar a sua neta Medeia. Antes que os soldados de Creonte a prendessem, a feiticeira subiu aos céus no carro dourado, com o corpo dos filhos nos braços. Jazão, dessa forma, viu o rosto de Medeia pela última vez, enquanto ela se afastava de seus olhos. Com sua vida destruída, Jazão já não tinha esperanças de um futuro melhor. Hécate, a deusa das sombras, não se esquecia jamais das juras quebradas. Por ter repudiado Medeia, o herói foi amaldiçoado pela senhora das feiticeiras, a vagar pela Grécia sem que ninguém ousasse acolhê-lo. Ele ficaria até o fim de sua vida solitário, esquecido e miserável. Anos após ser condenado, chegou em uma praia e reconheceu as ruínas de um navio ali ancorado. Meu último amigo, pensou amargamente, reconhecendo a proa do Argos. A sombra da embarcação, que o conduziu à glória e à infelicidade, Jazão se deitou e mergulhou em um sono sem sonhos. Somente assim conseguiu escapar de sua miséria. Enquanto isso, a madeira apodrecida se rompeu e a polpa do navio tombou sobre o seu antigo comandante. Jazão morreu dormindo e seu espírito acordou no Hades, onde tudo é esquecimento. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!